Iremos abordar as três grandes categorias de fobia reconhecidas atualmente nas classificações internacionais, em especial no DSM-5. Tratam-se de categorias clássicas, cujos critérios diagnósticos são, atualmente, bem estabelecidos. No que se baseia essa diferenciação e como podemos estabelecer um diagnóstico diante de uma fobia? O principal elemento de reconhecimento é o objeto do medo. O que é que o sujeito teme? Nas diferentes categorias, temos objetos fóbicos que não são os mesmos. Além disso, é igualmente importante dar atenção aos cenários do medo. O que a pessoa antecipa como perigo? Nas fobias específicas, os objetos fóbicos são situações, animais, objetos ou condições vividas diretamente como perigosas e angustiantes, com situações bem circunscritas. É por isso que são denominados específicas, sem cenário particular que cria a ameaça. O medo é bruto e, em geral, aparece diretamente após a exposição ao objeto ou situação. Nas fobias sociais, o objeto de medo é o olhar do outro, fazendo-se presente em situações de interação, trocas e apresentações diante de um público. O sujeito teme ver no olhar do outro um julgamento negativo. Trata-se de um cenário negativo que pode chegar a produzir um sentimento de humilhação, de rejeição ou, ao menos, uma perturbação muito forte. Na agorafobia, a situação temida é uma situação de isolamento, aprisionamento ou perda de referências na qual a pessoa teme que lhe aconteça algo como um mal-estar, um incidente, uma crise de ansiedade que a deixará sem recursos, logo sem possibilidade de fuga em um lugar fechado ou desconhecido e sem ajuda possível de alguém que possa lhe socorrer. É o caso de quando estamos afastados, perdidos no meio da multidão, por exemplo, sendo o cenário, nesse caso, o cenário de uma catástrofe, ligado à ocorrência de um incidente. Finalmente, as fobias específicas são definidas pela falta, quando o medo é bruto e não é a consequência de um cenário de catástrofe, seja do tipo fobia social, seja do tipo agorafóbico. Teoricamente, existe uma grande quantidade de fobias específicas, porque elas são definidas por um objeto que causa medo, que pode ser um animal, situações, uma condição particular, e existem muitos termos, frequentemente de origem latina ou grega, um pouco complicados e que designam medos que nem sempre constituem efetivamente fobias existentes. Apresento aqui uma lista de fobias que correspondem a situações clínicas que talvez já conheçam. Trata-se da fobia de cachorros, de médicos, roedores, gatos, palhaços, a famosa courofobia, de morcegos, de altura, chamada de acrofobia ou vertigem em linguagem coloquial, e a fobia de aranha, aracnofobia. A grande questão do diagnóstico de um transtorno fóbico é a diferenciação entre um medo comum e uma fobia realmente patológica. Como vimos na definição geral, isso repousa na apreciação, frequentemente subjetiva, de quatro dimensões importantes: o nível de apreensão anterior à situação, a reação e o nível de medo com a confrontação com a situação, que pode ir até o pânico, a tendência ao evitamento, que pode ser mais ou menos intensa, e, enfim, o nível de impacto e perturbação na vida cotidiana do sujeito. No caso de medo de cachorros, por exemplo, se estamos diante de uma pessoa que tem uma apreensão relativamente leve, que não tem reações de pânico quando confrontada com um cachorro, que não foge deles sistematicamente, que pode ter uma tendência leve a evitá-los, mas cujo conjunto desses medos não criam uma grande perturbação em sua vida cotidiana, não estamos diante de um transtorno efetivamente fóbico. Segue agora uma situação que pode corresponder ao medo de elevadores, medo de lugares fechados,
que é denominada claustrofobia. Nesse caso, a pessoa sente uma forte apreensão diante da ideia de pegar um elevador, apresentando sinais intensos de medo, de angústia, de pânico a cada exposição a situações em que precisaria pegar um elevador. Ela acaba por evitá-los completamente, pegando apenas a escada, sem importar em qual andar ela tem que chegar, de modo que esse medo acaba perturbando-a de maneira importante em sua vida cotidiana, social e profissional. Podemos falar, nesse caso, de um transtorno fóbico que atinge um nível patológico. Vimos, na definição de pessoas sofrendo de transtornos fóbicos, que essas têm uma boa consciência do caráter exagerado e irracional de seus medos. Não se trata, portanto, de ideias delirantes. Sua expressão é habitualmente algo como: é mais forte do que eu, não consigo me controlar. Entretanto, existem, igualmente, dúvidas e confusões que, por vezes, são feitas sobre a avaliação do perigo real, dada a influência de diferentes fatores culturais, coletivos, do ambiente social, assim como fatores pessoais, que dizem respeito a experiências vividas no passado e experiências da vida imaginária com influências inconscientes. Falamos de um fator que é o raciocínio emocional, que pode fundamentar o medo. Esse raciocínio emocional é um raciocínio invertido, que consiste em basear a avaliação de uma situação de perigo na intensidade do medo sentido. Logo, se tem um medo forte de uma situação, é porque ela deve ser perigosa, enquanto que, normalmente, o nível de medo é ligado a uma avaliação racional do nível de perigo. Apresentaremos agora as principais características clínicas das fobias específicas. Tratam-se de medos que surgem na infância ou adolescência, logo, cedo na vida, mesmo se a tomada de consciência do caráter anormal desses medos e da realidade de um transtorno fóbico só se dê tardiamente, no início da idade adulta ou mesmo mais tarde. Percebemos, retrospectivamente, lembranças de eventos de tipo traumatizante e traumáticos que ocorrem em cerca de 15 a 20% dos casos. Tratam-se de eventos onde a pessoa foi realmente exposta a um perigo, como, por exemplo, ameaça à vida. É preciso distinguir essas lembranças da situação clássica na qual a pessoa não se lembra da primeira vez que ela teve medo, ou seja, ela sentiu um temor mais forte, mas não havia, efetivamente, perigo na situação vivida. Pode-se dizer que não existe um perfil psicopatológico associado às fobias específicas. Não há um perfil de risco com características típicas de pessoas que sofrem de fobias específicas. Elas podem ter praticamente todos os perfis. Podemos até encontrar algumas tendências à hipersensibilidade emocional, mas ela não se apresenta de forma sistemática. Não existe, também, um perfil de comorbidade psiquiátrica particular, ou não encontramos nenhum antecedente psiquiátrico ou antecedentes psiquiátricos, tais como na população geral. Existem algumas formas particulares que são formas fronteiriças, como os transtornos obsessivos compulsivos, e que não correspondem a fobias específicas, mas que são relativamente importantes e, por vezes, severas. A nosofobia, que consiste no medo de contrair uma doença, se estendendo frequentemente a um medo de micróbios, pode se associar facilmente a obsessões de contaminação. A emetofobia, que consiste em ter medo de vomitar e que também se torna obsessiva, conduz a obsessões de contaminação e a um certo número de compulsões. A demanda por cuidado nos transtornos fóbicos ocorre frequentemente de forma tardia, a partir de um impacto funcional particular, uma mudança de estilo de vida que faz com que a exposição àquela fobia específica se torne cada vez mais difícil de lidar. Quando não é mais possível evitar essas exposições, porque mudamos de trabalho, de lugar de vida, de ambiente social, ou ainda por conta de certas consequências, sejam elas profissionais, médicas
como no caso da claustrofobia, em que há dificuldade em realizar certos exames, ou a fobia de sangue, que impossibilita certos procedimentos médicos, pode-se acabar encontrando demandas por tratamento que não existiam antes. Segue um agrupamento de fobias específicas em várias categorias que não são, evidentemente, exaustivas. De início, vemos a zoofobia, que é a fobia de animais, sendo os principais estímulos fóbicos aranhas, répteis, roedores, pássaros, gatos e cachorros. As condições naturais compõem o segundo tipo de objetos fóbicos das fobias específicas, destacando-se o medo de altura, acrofobia, fobia da escuridão, claustrofobia, lugares fechados, e de condições climáticas como trovões, raios e ventos fortes. Uma categoria igualmente importante é a das fobias médicas, ou das fobias do sangue, com medos derivados como medo de ver sangue, de ver ferimentos, de tirar ou ver tirar sangue, de injeções ou simplesmente de se ver próximo ou dentro de um hospital, numa consulta odontológica em que os cuidados dentais podem ser objeto de medo intenso. Em seguida, todas as outras categorias de fobias específicas, sendo as mais frequentes medo de avião e de voar em avião, aviofobia, medo de dirigir carro, negligenciado, uma vez que se fala pouco dele, entretanto, bastante comum, medo de palhaços, de personagens mascarados, assim como o medo de água, aquafobia.